Bom dia a todos. Eu quero deixar uma palavra para vocês nesta manhã da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que diz assim: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Deus abençoe esta palavra nesta manhã. Eu quero, a título de introdução, contar uma história de um rei chamado Jeorão. Está lá em 2 Crônicas. Esse rei, diz a palavra lá no finalzinho, que ele faleceu, que ele morreu, foi sepultado não no sepulcro dos seus pais, mas foi sepultado separado. E diz lá, o mais interessante de nossa mensagem aqui, é que esse rei, ele morreu e não deixou saudade alguma. Vocês já pensaram em alguém que morre e que não deixa saudade, que ninguém se lembra mais? Passado anos, alguém fala assim, mas onde será que foi parar o fulano de tal, a cicrana de tal, que a gente não tem mais notícia? Aí a gente pergunta para alguém e a pessoa fala assim, não, mas fulano já morreu faz muito tempo. Ou a fulana, a cicrana já morreu faz muito tempo. Então, acontece isso. Tem muitas pessoas que morrem e ninguém mais se lembra. E esse Jeorão era filho de Josafá. E ele era casado, o Jeorão era casado com a filha de Acabe. E diz a Bíblia que ele fez tudo o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele começou a reinar com 32 anos, reinou 8 anos em Judá. E ele se prostituiu diante dos ídolos do seu sogro, Acabe. E ele fez tudo que era errado diante de Deus, ele entristeceu o coração de Deus. E então, quando ele morreu, ninguém ficou com saudade dele, ninguém ligou com a morte dele. Isso é muito triste, irmãos. Isso é triste demais, alguém morrer e ninguém mais se lembrar. Então esse texto aqui de Efésios fala: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então vocês que são filhos, filhas, amem seus pais. Se seus pais são vivos ainda, eu não tenho mais meu pai nem minha mãe, mas eu honrei, eu obedeci, graças a Deus. Mas vocês que são filhos, amem seus pais, abrace seus pais, enquanto eles estão em casa, dentro de casa, chega perto deles, dá um abraço, dá um beijo no pai, dá um beijo na mãe. Não deixa passar essa oportunidade, não. E aqui diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É uma promessa de Deus, é um mandamento de Deus isso. Depois aqui também diz: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Tem pais que só sabem provocar os filhos, irar os filhos, magoar os filhos. Não. Mas aqui diz a palavra: mas criai-os na doutrina de Deus, no Evangelho e a admoestação do Senhor. Ensina a palavra aos seus filhos. Ame seus filhos, abrace seus filhos. Se ele for pequeno ainda, pega no colo. Faz um carinho, faz um cafuné, brinca com ele, faz cócegas. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, ainda depois, no comecinho, eu não era cristão ainda, mas depois eu comecei a brincar com meus filhos, e hoje eu tenho muita amizade com eles, brinco com eles, com o Ezequiel e com o Júlio. Tem a Vanessa também lá, de Itapiratiba, que eu acompanhei ele no lar,
E hoje ela está lá em Itapetiba, está casada, está com a sua filhinha, seu marido. E eu sempre vou lá visitá-la, tenho muita amizade com ela também, tenho um carinho muito grande por ela, tenho como filha minha, né? Então, irmãos, nós devemos amar aqueles que estão dentro da nossa casa. A Bíblia diz que é para nós amarmos o nosso próximo. O nosso próximo, quem está mais perto de nós, são os da nossa família. E às vezes o filho fica lá fechado dentro do quarto, não fala com a mãe, não fala com o pai, e não tem amizade com o pai, não tem amizade com a mãe, briga com o pai, briga com a mãe. E quando chega um momento difícil, doloroso, que às vezes o pai parte para o outro lado da vida, a mãe parte, e aí fica chorando, aí fica lamentando, aí fica com aquele remorso no coração, fica com aquela saudade e falando assim: se tivesse aqui, se eu pudesse visitar o céu e tal. Não, não é assim. Visita o pai agora, visita a mãe agora. Se você mora fora, se você é casado, ou se você mora em outra casa, visita o seu pai, visita a sua mãe, dá um abraço no seu pai, na sua mãe, beije o seu pai, beije a sua mãe, ame seu pai e sua mãe enquanto eles estão aqui neste mundo, enquanto eles estão vivos, enquanto eles estão com saúde. Eu me lembro que meu pai ficou em coma 4 dias no hospital aqui de Caconde, e eu sentado do lado dele, e eu falava no ouvido dele, e eu via que escorria lágrimas nos seus olhos, mas ele não podia falar. Ele não podia falar, não podia comer, não podia beber. Eu colocava algodão embebido em água na sua boca, até que no sábado à tarde ele faleceu. Eu tive a oportunidade de falar da palavra de Deus para ele, mesmo eu não sabendo, né, na verdade, se ele estava me ouvindo ou não. Mas eu tenho o prazer de dizer que a minha mãe, eu levei ela para a igreja até quase que nos últimos dias da sua morte. E sabe, irmãos, queridos amigos, nós precisamos amar os nossos queridos enquanto eles estão aqui. Veja bem, o rei Jeorão, ele chegou a ponto de matar os seus irmãos. Ele matou os seus irmãos por ganância, por poder do trono. Veja só que coisa terrível. Ele não fez nada daquilo que o pai, quem sabe, ensinou para ele. Embora o pai dele também cometeu um erro fazendo uma aliança com Acabe, por isso que Jeorão, seu filho, casou-se com a filha de Acabe. Mas quando esse rei morre, ele não deixou saudade nenhuma. Já pensou se o meu pai ou se a minha mãe morre e não deixa saudade nenhuma? Hoje, não vou mencionar nomes aqui, mas eu conheço pessoas que já morreram e que não deixaram nenhuma saudade. Ninguém fala mais, ninguém fala: olha, fulano morreu, aquele fulano que tinha tal coisa lá em tal rua, ou que morava em tal rua morreu, mas ninguém fala dele, ninguém lembra dele mais. E hoje, nesse tempo de pandemia, infelizmente, é muito triste isso. Quantas pessoas estão morrendo? Hoje mesmo faleceu pessoas querida, mas muito querida, pessoas que nós gostávamos, pessoas que nós estávamos ali sempre convivendo junto, ali andando na rua, encontrava, conversava, parava, pessoas que faziam bem, para as crianças, para outras pessoas. Então a gente está vendo aí que as pessoas estão morrendo do Covid-19, coronavírus, e estão partindo, e não tem nem velório, não tem um momento ali de despedida, não tem um momento para chegar ali perto, olhar o rosto, e não tem um momento ali para cantar um cântico, não tem um momento para fazer uma oração, para confortar o coração dos queridos que ficaram, dos familiares. A pessoa sepultada imediatamente, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma honra, né? Como diz lá no livro lá de 2 Crônicas, eu não me lembro se é capítulo 20 ou 21,
Depois os irmãos dão uma olhada lá. Mas o rei não teve honra nenhuma. Ninguém chorou a morte dele. Então essas pessoas que estão falecendo hoje, infelizmente, estão assim, simplesmente coloca no atestado de óbito, causa morte, Covid-19. Infelizmente, eu estou deixando esta mensagem aqui. É triste isso. Alguém pode falar, mas que momento mais ruim para colocar uma mensagem dessa. Mas olha, eu estou lendo aqui: vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Quantos filhos que não são obedientes aos pais? E aqui a palavra diz que é justo ser obediente aos pais. Seja obediente a seu pai, seja obediente a sua mãe. Trate seu pai com educação, trate a sua mãe com educação, trate seu pai com amor, a sua mãe com amor. Trate o seu filho com amor também, se você é casado, tem filhos. Abrace seu filho, vai passear um pouco, se você pode aí, mesmo na frente da sua casa. Passeie um pouco aí com o seu filho, ande com ele, no momento que for possível, vá num parquinho, em algum lugar. Hoje não é possível ir, mas por causa da pandemia. Mas dentro de casa, brinque com o seu filho. Os meus netos vêm aqui, eu brinco com eles. Até tem um deles que gosta de umas brincadeiras assim que cansa, gente. Eu estou com 62 anos quase e eu brinco com ele com aquelas brincadeiras que ele gosta. E ele fala: vamos, vovô, vamos brincar mais. Eu falo: mas vovô está cansado. Sabe, é assim que a gente tem que fazer. E os pais não provocaram os filhos. Tem pai que só provoca os filhos, só briga com o filho, não concorda com nada que o filho fala, não concorda com nada do que o filho faz, não é capaz de falar uma palavra de carinho. O filho está lá dentro do quarto amargurado, com angústia, angustiado, e o pai nada. A mãe às vezes também nada. A mãe é mais amorosa do que o pai, né? Mas criai na doutrina. Josafá, quem sabe, fez tantas coisas boas aos olhos do Senhor, mas quem sabe ele não criou o filho na doutrina do Senhor. Quem sabe ele deixou a desejar nessa parte, eu não sei. Para começar, eu disse, que ele fez uma aliança com o rei mais perverso que pôde existir naquela época. Ele não admoestou o filho nas palavras do Senhor. Fale com seu filho a respeito da Bíblia. Fale com seu filho do Senhor. Fale que Jesus o ama, que Jesus morreu por ele, que Jesus foi até aquela cruz e derramou o sangue dele em favor do filho, em favor da filha. Fale assim: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Abrace, beije, mesmo que o filho seu já tenha 35 anos. Os meus filhos chegam aqui em casa, eu abraço, eu beijo, a gente, na frente de todas as pessoas. Não precisa ter vergonha, você é pai, você é mãe. E ele é filho, é filha. Se você mora longe, ou sua filha mora longe de você, mande um recado no Facebook, ou através do Instagram, ou através do Messenger, e outras, de outros modos, de outros meios que você pode ligar para o filho. No WhatsApp, por exemplo. Mande uma mensagem: filho, eu te amo, como que você está? Eu interesso por você. Mostre que você se interessa pelo seu filho. Se seu filho, principalmente, é adolescente, precisa deste carinho seu, precisa deste apoio seu. Eles não têm mais onde segurar, eles não têm mais onde buscar. Às vezes nem mesmo em Deus, porque o adolescente é muito assim devagar com respeito às coisas de Deus. Mas por quê? Porque às vezes o pai não incentiva. E eu fico muito triste hoje quando eu lembro que meus filhos hoje não estão indo na igreja, não estão indo buscar o caminho do Senhor. Eu estou lendo a Bíblia todos os dias em casa, aqui com a idade que eu estou no grupo de risco, não tenho ido mesmo à igreja, mas aqui a gente pode dizer
para ler e meditar na palavra de Deus, e também falar para os filhos. Os filhos que são novos podem ir à igreja. Eu sinto meus filhos não estão indo na igreja, mas quando eles eram pequenos eu carregava, eu levava, segurava na mão e levava. E eles estavam na igreja até agora, depois de casados. Mas com essa pandemia parece que tudo paralisou, parece que tudo ficou frio, parece que tudo acabou, parece que as pessoas não querem mais saber de igreja, não querem saber mais de Deus, não querem saber mais da palavra de Deus, não querem saber mais de orar, de cantar, nem nada. Infelizmente está acontecendo isto. Mas você que tem seu filho na sua casa, que você vai na igreja, leve seu filho junto. Insiste com ele, admoesta ele na palavra do Senhor. E você vai ver que bênção. E eu quero dizer, para encerrar aqui, eu quero dizer que o dia que eu morrer, eu quero deixar bastante saudade. Eu quero. Eu posso ser um homem falho, fraco, limitado, cheio de erros. Muitas pessoas, até quem sabe, têm muitas coisas para criticar, para me criticar. Estão com razão, quem sabe, porque eu sou falho mesmo, sou pecador, eu não sou santo. Mas eu quero deixar saudades. Eu não sei qual a causa da morte, mas eu quero deixar saudade. Mesmo que for assim uma morte, conforme muitas pessoas têm tido, um sepultamento conforme muitas pessoas têm tido nesses dias. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Deus nos guarde desta pandemia, desse coronavírus. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Se você está pensando que é brincadeira, não é. No começo eu pensava que era brincadeira. Era coisa do governo, era coisa do Dória, coisa do Bolsonaro, mas não é. Não é. Nós temos visto aí o exemplo de amigas, amigos que têm ido embora. E nós não podemos falar não tchau. Nós não podemos falar nenhum até breve. Infelizmente. Pense nisso. Ame a sua família. Abraça seu pai. Abraça sua mãe. Mãe e pai, abraça os seus filhos. Porque isto, como diz aqui a palavra, é o primeiro mandamento com promessa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Pai, porque nós podemos falar da Tua palavra. Ó Deus Santo, só mesmo o Senhor para nos guardar. Só mesmo o Senhor para confortar o nosso coração. Só mesmo o Senhor, Pai, para derramar sobre nós o bálsamo suave da Tua graça, o Teu Espírito Santo, para nos confortar. Ó Deus, quantas pessoas queridas têm partido por essa doença terrível. Mas, ó Deus querido, como nós lemos aqui, ou como nós falamos e mencionamos o nome do rei Jeorão, que também teve uma doença terrível no final da sua vida, que nem deixou saudade. Ó Pai Santo, permita, meu Deus, que nós possamos sim, ao partir, mas partir com honra, com alegria no coração de poder alcançar o Teu reino, alcançar o céu, louvar o Senhor aí juntamente com o Senhor, Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, conforta o coração dos familiares que perderam seus entes queridos, todos eles. Ó Deus Santo, fica conosco, dá-nos a Tua graça, derrama sobre nós, Pai, o Teu Espírito Santo. Eu te peço mais uma vez,
alegra o nosso coração, e que nós possamos admoestar os nossos filhos na palavra do Senhor, admoestar os nossos netos na palavra do Senhor. E vocês que são filhos, e que os filhos, aliás, possam também amar os seus pais. Ó Deus, coloque no coração dos filhos e das filhas este amor para com o pai, para com a mãe, para com o avô, para com a avó, para com o tio, da tia, os familiares em geral. Ó Deus, esteja sempre conosco, que o Senhor esteja sempre com sua mão direita estendida para segurar-nos, para puxar-nos no momento que nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.